Então, estamos começando a gravação agora. Eu gostaria, então, brevemente, eu não sei se todos conhecem o Youth Climate Leaders, mas nós somos uma organização que treina e conecta jovens com oportunidades de trabalhar na área de clima. Então, acho que veio muito dessa demanda, que nós sabemos que tem muitos jovens que já se formaram sobre o tema, anos de conscientização, e agora, finalmente, eles buscam uma forma mais ativa de atuar pela crise climática. E a falta dessas opções muitas vezes gera o oposto, que é a ansiedade ambiental, ou eco-ansiedade, ou luto climático, que nós estamos percebendo em vários jovens. Então, acredito que agora com a pandemia, também o tema tem, por alguns governos, se trabalhar de forma diferente. Alguns falam que agora que não dá para investir na área de clima, porque tem a pandemia, e outros estão buscando criar atividades que vão gerar renda e trabalho, e também vão deixar seus países mais resilientes à crise climática. E conosco hoje, para essa conversa, nós temos dois parceiros do Youth Climate Leaders. Nós temos o Adriel, que trabalha na Shimegito, que é uma empresa que vai explicar um pouco melhor, mas que propõe soluções para plantar cogumelos de uma forma muito mais ecológica e também gerando rendas adicionais, enfim, né, que pode ser muito interessante, que já está em Portugal, né? Então, e certamente seria replicável em outros países. E a Júlia, que tem mais de um chapéu, né? Mas hoje acho que ela está um pouco também pela Aquaterra, pelo Ananaí, e vai falar um pouco sobre como investir em energias renováveis é uma solução para gerar novos empregos, né? Empregos verdes, empregos melhores. E também um pouco sobre algumas reflexões que nós temos sobre o próprio processo seletivo, né? Como até o recrutamento para esses empregos pode e deve ser diferente do que nós estamos vendo aí. Bom, o ICEL hoje está muito forte no Brasil e em Portugal, que são dois países muito afetados pela pandemia de empregos para jovens. No Brasil, o índice de desemprego jovem chegou a cerca de 31%, enquanto em Portugal, dependendo do trimestre, também teve picos de 26%. Então, são jovens que estão sem emprego, muitas vezes no começo da sua vida profissional, isso pode ter um impacto para a vida toda, como alguns estudos mostram. Então, nós temos que agir rápido, dar soluções, né? Treinar esses jovens e buscar, nas atividades que nós vamos escolher, também proporcionar oportunidades. Então, acho que para falar um pouco sobre isso, antes de talvez a gente trazer mais temas sobre a própria questão da retomada verde, da pandemia, acho que eu gostaria de convidar os dois convidados para se apresentarem um pouco, fazerem reflexões iniciais sobre o tema. Acho que nós podemos começar talvez com o Adriel, que está em Portugal, e depois também passar para a Júlia. Obrigada. Olá, obrigado, boa tarde. Bem, eu vou direto ao assunto, igual a Cássia estava colocando. Temos diversos desafios agora para encher as vagas da nova economia, e que isso sempre acaba fazendo a gente pensar o que de fato consegue ser feito para a gente não repetir determinados tipos de problema que levaram a gente até a pandemia, por exemplo, e agora ela não pode ser um obstáculo para a gente não investir em carreiras climáticas. Não investir em carreiras climáticas no momento mais crítico, provocado por já não ter investido nesse setor, continuar querendo resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que quando você tem picos alarmantes de retenção de talentos e oportunidades de trabalho para os jovens, eu acredito que, principalmente para os jovens bem qualificados, pode entrar também no âmbito dos trabalhos que existem não serem o que eles querem. Então, até uma aplicação do que nós fazemos aqui na Shimegito, desconstruir bastante dessa ideia do emprego fordista, né, de 8 horas por dia, maçante, que você tem uma tarefa apenas para fazer, e que, na minha visão de trabalho, eu percebo que boa parte das corporações acabou ficando muito autocentrada nesse tipo de perpetuação dos próprios cargos, ao invés da construção de indivíduos capazes de serem reflexivos e questionarem o próprio futuro e caminho dessas organizações. Então, acho que é indispensável falar de carreiras climáticas, ao mesmo tempo que se fala de disrupção da forma de trabalho e da forma de
atuação dos indivíduos com essa questão da responsabilidade sobre as nossas ações. Porque, assim, enquanto a gente tiver medidas, sobretudo as mais falaciosas, como as que são levadas aí no caso do Brasil, de redução de direitos, de redução de oportunidades formais de trabalho, mais ou menos para fazer o que eu tenha conseguido de alguma forma com a minha equipe aplicar com algum sucesso em Portugal, que é você tem sim uma condição de levar os trabalhos para uma segurança social interessante, a contribuição para o Estado, mas você precisa constantemente também quebrar as funções e as formas de trabalho para que as pessoas não se sintam massacradas por uma visão antiga do trabalho. Então, só para apresentar de uma forma bem simples, eu sou o Adriel, trabalho com desenvolvimento de projetos de impacto social aqui em Portugal. O principal deles é a Chimegito, que é uma comunidade de agricultores do futuro, e que, de uma forma descentralizada, cria uma comunidade onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode se envolver com produção agrícola de alta tecnologia. Então, nós vendemos os modelos de negócio, nós vendemos a gestão desses negócios, nós vendemos a qualificação das pessoas que vão trabalhar nesse negócio, e nós vendemos a distribuição desses produtos, que no nosso caso, no armo de agricultura, no braço de agricultura, vem com os cogumelos exóticos, cogumelos medicinais, cogumelos que estão além do que você encontra na prateleira de mercado. Tudo isso entregue de uma forma bem conhecida de outras marcas do setor de alimentação, mas que faz esse engajamento com pessoas mais novas, com a necessidade de mudança, de movimento. Não é um projeto de bicho do mato, ser biológico por ser biológico, enfim, adotar posturas de contato com as pessoas que vão sempre para um extremo, mas não, é chamar as pessoas para a realidade e falar, olha, ou a gente produz as coisas de uma forma mais interessante, melhor para o ambiente, ou se alimenta melhor, ou daqui 30 anos não tem água, querido. Daqui 30 anos não vai ter nem o emprego que você sonhou e que foi vendido para você. Então, vamos dar a mãozinha, entrar na plataforma da Chiminautas, discutir o que está sendo feito de ação e fazer com que as pessoas percebam com urgência que está nas nossas mãos fazer algo de concreto para já. Então, pronto, isso é o que a gente tem feito por aqui. Obrigado, Cássio. Obrigada, Adriana. Acho que antes de passar para a Júlia, só uma pergunta para avançar em um tema que eu acho muito interessante do modelo de vocês. Você já trouxe um pouco, que é a questão do emprego, né? Não ser necessariamente das 8 às 5 mais, né? E que até a própria Urban Farm que vocês vendem pode ser uma das várias funções que alguém pode ter, né? Então, recentemente a discussão eu tenho acompanhado grupos de nômades digitais, entre outros, que têm discutido muito o fato de que, ainda mais em momentos de crise, você ter mais de uma fonte de renda é muito uma forma mais segura até de você poder também trabalhar, né? Então, eu não sei se você tem algum exemplo de como as pessoas, por exemplo, se a pessoa tem uma farm, o que mais que ela faz, além, e se vocês pensaram nisso quando vocês fizeram o projeto também. Com certeza. Até sendo um nômade digital na prática, que eu acabo sendo, a visão é justamente de como é que você otimiza seu tempo para poder atingir os objetivos de vida que você tem, né? Bom, então, eu até digo, quem não está preparado para entender o que é deixar um legado, ainda não está pronto para entender o que é esse novo mercado, porque a tecnologia, ela vai acabar com trabalhos que existem hoje. Ela já está acabando. Um terço dos trabalhos que estão sendo afetados pela pandemia não vão voltar. Então, a Mushroom Farm, ela é algo que coloca tecnologia e uma gestão remota a serviço dos nômades digitais. Por quê? Porque uma vez que você tem uma remuneração segura, baseada em produção, com uma economia circular, no caso, de o resultado daquela produção que você se envolve já tem para quem se entregue, você se liberta para poder explorar cada vez mais os seus potenciais. Seja como alguém que trabalha numa quinta de mushroom farm, que vai despender 6 horas por dia, seja como alguém que é dono de uma mushroom farm que vai fazer o trabalho de auditoria, de verificação, ver que os clientes estão satisfeitos, que os servidores, os funcionários estão sendo bem atendidos e cumprindo as tarefas todas. Então, o que nós fazemos dessas horas? É dividir mais em horas, não em horários, tá vendo? É você ter, por exemplo, uma agenda que integre a sua própria capacidade
instrução, de evolução, de dar dicas, de ter tempo para até espairecer, ver um belo pôr do sol. Você não tem que estar trancado no escritório 2 horas dentro de um transporte para cumprir uma tabela de horário. E as pessoas que já vão perder esses empregos agora têm uma oportunidade na mão de perceber que existe uma outra área, um outro setor que está recebendo muitos investimentos, tem uma carência enorme de profissionais, que é o setor do clima. De fato, agir de fato e de imediato na nossa própria transformação. Vamos colocar um caso pessoal. Eu tinha um bom rendimento como servidor concursado do Banco do Brasil, estava numa carreira de executivo, já estava 7 anos na empresa, e não é mais a questão monetária apenas, eu simplesmente sentia que o meu tempo dentro daquilo, por mais que me trouxesse uma remuneração privilegiada em termos de Brasil, e para a idade que eu tenho, ao mesmo tempo era inerte, era inócuo, porque nada saía daquela grande corporação, daquela grande estrutura, e só de acordo com um tempo escasso, com um planejamento que não dependia de mim, poderia trazer o que eu queria, que era viver fora um tempo, conhecer outros mercados, explorar e melhorar meus conhecimentos de línguas estrangeiras, aprender sobre como outras pessoas pensam e outras culturas fazem isso, e entrar no trabalho do clima diretamente associado à agricultura, diretamente associado à pesquisa, me liberou essas portas. Então, aí também existe uma reprogramação, você tem que saber exatamente quais são os passos que você quer dar, identificar de início o que te faz colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente sem saber que você está inerte, incapaz, impotente. É isso que eu acho que tira o sono de muita gente que está até bem estabelecido no mercado de trabalho, mas para o jovem que não tem nem essa experiência, eu fico me perguntando até como a gente vai fazer com esses 2 anos de pandemia, com 2 formações de pessoas saindo da universidade, que não vão fazer aquele estágio, que não vão concluir aquela experiência de trabalho real e que aquela experiência, às vezes, não vai se aplicar no novo mercado. Então, fica o convite para o debate, para levantar esses pontos, porque basicamente é isso. A gente precisa qualificar o máximo de gente possível, o mais rápido possível, para serem criativas e aprender a aprender, porque todo dia tem um aprendizado novo e aquilo que a gente aprendeu durante tanto tempo, demonstradamente pelo mundo, não pode mais ser aplicado, né? Eu falo sobre bases de produção, agricultura, como está acontecendo, as emissões de gás carbônico. Todos os ODS eles têm que ser utilizados e verificados como uma meta para pessoal, eu acho, antes de tudo, para daí sim a gente levar isso para o mercado. Não, perfeito. Eu acho que 2 pontos que você trouxe, que é a questão do aprendizado contínuo, são um dos valores até do Youth Climate Leaders, e é por isso que nós temos também vários cursos e a rede, que as pessoas entram depois dos cursos para continuar aprendendo, e de uma forma não necessariamente sempre com instrutora, tem muita aprendizagem autodirigida, que é um dos temas abordados pelos cursos, e essa questão também da transição de carreira, além dos jovens, né, a faixa etária média de um jovem que nos procura é 26 anos, mas nós temos pessoas de 15 até 50, né? Porque muitos chegam em algum momento, até em nível gerencial, e falam: quero mudar de carreira, nunca fiz nada com clima, não sei por onde começar. Então, pode ser uma forma, mas acho que talvez passando um pouco da agricultura para a energia, que também é um dos grandes setores para a questão das alterações climáticas, é interessante também pensar o que nós podemos fazer para criar novos trabalhos mais dignos, até porque acho que tem essa questão que a gente vai trazer na conversa que a gente traz no Youth Climate Leaders, que o trabalho verde não é só um trabalho que vai ser melhor para o clima, mas é melhor para as pessoas também. Então, se você compara a indústria do carvão, por exemplo, com energia solar, são trabalhos melhores também, né? Então, acho que a Júlia pode passar um pouco o que ela tem feito com a Aquaterra. Sim, obrigada, Cássia, por convidar a gente para estar aqui hoje. E é bem o que você falou mesmo. Eu estou aqui hoje vestindo 2 chapéus diferentes, né? Eu trabalho na Aquaterra, sou consultora ambiental na Aquaterra. É uma empresa baseada no norte da Escócia e que trabalha como uma consultoria ambiental para a implementação de processos de transição energética, né? Então, desde o começo dos anos 2000, já lá no norte da Escócia, uma ilhazinha chamada Orkney já começou a implementar algumas novas tecnologias, né, criando novas tecnologias para a transição energética e aproveitando todos os recursos naturais que tem disponíveis dentro daquela geografia, né?
E então ela foi bastante promissora, né? A Orkney foi bastante promissora nesse processo de transição energética, e hoje já mais de 100% da energia consumida na ilha de Orkney provém de fontes renováveis. Então, quer dizer, a Orkney exporta energias renováveis para o continente da Escócia. E aí, então a Aquaterra percebeu que tinha muito conhecimento ali que poderia ser levado para outros territórios que ainda estão nesse processo de começar a pensar e desenhar suas estratégias de transição, né? Então eu entro na Aquaterra nesse contexto de levar as tecnologias e o conhecimento para outros territórios, né? Já pensando em como que países em desenvolvimento principalmente, né? Então eu atuo bastante no Brasil, né? Como que a gente começa a repensar nesses processos dentro do Brasil, pensando nas diferentes geografias do Brasil, e também agora pensando em Portugal, né? Já que a Aquaterra também tem projetos já implementados na Espanha, na Itália, em outros países europeus, e a gente hoje vê Portugal como um país bastante promissor assim, para pensar, né, ou repensar a matriz energética. Eu também sou cofundadora do Instituto Ananaí, que é um instituto que vem agora para combinar diferentes ações para a implementação da agenda climática. Hoje a gente ainda está pensando mais no Brasil, né? Então, quando a gente vê os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, um que chama bastante a nossa atenção dentro do Ananaí é aquele objetivo número 17, né, que é esse desenvolvimento de parcerias estratégicas para a implementação da Agenda 2030, considerando que para a gente implementar a Agenda 2030 da ONU, a gente precisa atuar em várias áreas ao mesmo tempo. Então, aí eu fico pensando assim, que para a gente implementar essa Agenda 2030, a gente tem que pensar muito mais em colaboração do que em competição, né? Então, assim, é um desafio global gigantesco. Então, qualquer atitude ou qualquer ação que venha para somar tem que ser sempre bem-vinda. Então, enquanto a gente tiver um ambiente de competição, a gente não consegue olhar para um futuro que seja colaborativo, né? Então, o Ananaí, ele nasce dessa ideia de colaboração, de construir parcerias estratégicas para acolher qualquer iniciativa que venha para somar. Então, vamos lá, agora pensando um pouco nesse contexto de trabalho, né, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu também passei por esse processo de transição de carreira, né, eu sou engenheira mecânica formada e comecei minha carreira trabalhando com consultoria estratégica, financeira, né, e chegou num certo momento eu virei e falei assim, poxa vida, isso aqui não é para mim, eu preciso fazer a minha transição. E isso eu tinha exatamente essa idade aí, Cássia, que é a média da idade dos jovens que querem trabalhar para o clima, né? Eu tinha 26, 27 anos, então eu estava nesse momento de inquietação ali, né? Quando está chegando no retorno de Saturno, que você olha e fala assim, poxa, nada disso está fazendo sentido, preciso mudar. E aí eu fiz um curso, um MBA em negócios socioambientais aqui no Brasil, justamente porque eu olhei e falei assim, eu não sei nada sobre isso e eu preciso aprender. Eu preciso saber como é que eu vou contribuir, como é que todo o meu background, né, acadêmico, como que a minha história de vida vem para somar na carreira para o clima, né? E então aí eu passei por alguns processos, aí eu fui trabalhar primeiro com logística reversa, né, economia circular, depois eu fui trabalhar com a usina hidrelétrica de Belo Monte, trabalhei com comunidades indígenas impactadas por Belo Monte, e então aí eu fui buscar uma formação acadêmica em Londres, na London School of Economics, e aí depois agora estou nesse momento em que eu estou desenvolvendo projetos, né, para a transição energética. E aí toda essa minha história, ela me conta algumas coisas principais aqui quando a gente fala em carreira para o clima, né? Uma das coisas que eu gostaria de enumerar é que a carreira dentro né, o profissional do clima, ele é um profissional que geralmente ele traz muita paixão, né? Então ele é movido, ele está ali por um propósito. Então, ele tem esse propósito de fazer alguma coisa que vai trazer alguma transformação, ou seja, alguma mudança para o planeta, né, um bem-estar. Então, geralmente, ele não está ali, né, só por dinheiro, ele está ali por algo mais. E aí, eu fico pensando que as carreiras que vão acolher esses profissionais
se elas não acolhem a paixão que eles têm também, vai trazer bastante frustração para esse profissional, né? Então, isso acontece muito dentro dessa carreira, assim, né? Então, você vê muitos empregos ali que acabam acolhendo pessoas com muita paixão, chegam lá, elas não conseguem trazer toda essa paixão para dentro do dia a dia dela e ela acaba frustrada. E aí gera muito esse sentimento de ansiedade, né, da pessoa querer entregar mais e não conseguir. Então, eu acho que esse é um desafio grande dessa indústria, né, do clima, das ações climáticas, e que ela precisa pensar e ter empatia com esse profissional, né? Poxa, o cara está vindo aqui, muitas vezes ele está abrindo mão de uma carreira de sucesso econômico ali, né? Como foi o meu caso, eu tinha uma carreira no mercado financeiro, consultoria estratégica, abri mão de tudo aquilo para ser uma profissional do clima. E aí eu tive que, né, teve uma discrepância grande ali de salário, né, principalmente no início, quando você faz essa transição, né? Então, aquela pessoa está abrindo mão de toda uma carreira promissora ali nos moldes tradicionais, para fazer alguma coisa que muitas vezes ali ela não consegue ver direito qual que é o impacto final que o trabalho dela está tendo, né? Então, isso é uma questão que é muito importante para quem está contratando esses profissionais e desenvolvendo essas posições e essas carreiras, tem que levar em consideração como que ela vai tirar o melhor daquela paixão daquele profissional. Uma outra questão que eu acho importante é que o profissional do clima também, assim, é que tudo depende muito da posição, né? Assim, de qual é o trabalho que vai ser desenvolvido, né? Mas eu fico pensando que tem que ter um balanceamento ali entre uma formação técnica e uma formação não técnica, né? Então, o profissional do clima, geralmente, ele tem que ter um olhar e um entendimento para as problemáticas de uma forma mais abrangente, assim, né? Então, é importante o profissional do clima ter esse entendimento que a questão climática é uma questão que envolve múltiplos fatores, né? Então, tem aí questões políticas a níveis locais, regionais, globais, tem questões socioculturais, tem questões ambientais, tem várias questões aí de briga de egos também acontecendo, né? Então, tem aí o papel da indústria, né, os papéis institucionais da indústria, do governo, da sociedade civil. Então, é muito importante que o profissional do clima ele tenha mais ou menos uma pincelada ali, uma ideia de como que esses mecanismos todos funcionam para ver onde que ele vai se encaixar dentro desse desafio, né? Porque é um desafio global e é um desafio multissetorial, um desafio multitemático, né? Então, aonde que ele se encaixa? E eu acho que essa é uma questão que o profissional do clima também sempre acaba se perguntando, eu me incluo. Até hoje eu estou tentando encontrar qual que é o meu papel dentro desse desafio, né? Então, se perguntar o tempo inteiro, entender onde que estão os problemas e onde que você consegue adicionar ali, né, dentro desse problema, onde você se sente mais confortável dentro dessa gama, essa leque de oportunidades de solução, também é super importante, né, para o profissional, ele ter ele se sentir bem aonde ele quer estar, né? E aí eu fico pensando assim, nessa questão dos recrutamentos, né, Cássia, que você falou, que são essas empresas que vão olhar para esses profissionais, né? Aí eu também ia falar da questão técnica, né? Existem também algumas coisas que precisam, né, o recrutador ele tem que pensar bem no perfil, né? Então existe o profissional do clima que vai olhar, por exemplo, para coisas mais gerais, né? Então articulações, imobilizações, etc, etc. E tem aqueles outros profissionais que vão atuar, por exemplo, com estudos mais técnicos sobre economia, geopolítica ou georreferenciamento, ações mais concretas de conservação, de preservação, de recuperação ambiental, biodiversidade. Então, tem várias áreas técnicas aí também em que os profissionais do clima podem se especializar, né, de uma forma mais específica em alguma temática. E aí os recrutadores, nessa questão da recrutação mais humanizada, eu fico pensando que dentro da recrutação de profissionais do clima não cabe mais uma recrutação tradicional, né, um recrutamento tradicional, porque é um recrutamento que tem que olhar para o profissional do clima né, a partir dessa perspectiva mais empática mesmo, justamente porque ele traz toda uma paixão aí
e toda uma desconstrução de um status quo, né, pela forma como que ele quer atuar na carreira dele. Então, é muito importante os recrutadores também repensarem a forma de recrutamento quando eles estão lidando com esse novo perfil de profissional, né? Porque é um novo perfil aqui que está se desenhando, não é mais o perfil normal daquele cara que se forma e vai trabalhar em empresa e tem toda uma carreira estruturada, né? O profissional do clima tem todo esse perfil dessa carreira que não é tradicional, não é estruturada, né, Cássia? Então, você aí, Adriana, você falou bastante assim dessa flexibilidade que existe na carreira do profissional do clima, né? Então, é todo um novo conceito de carreira que está se desenhando e que precisa ser discutido nesses processos de recrutamento e acolhimento desses profissionais dentro dessa nova indústria, né? Eu diria assim. Não, com certeza. Isso me lembra várias questões que nós trabalhamos, desde, por exemplo, empresas que procuram fazer uma iniciativa de responsabilidade socioambiental e vão ajudar uma escola ou vão fazer alguma coisa de reflorestamento, mas não trazem isso para o core do que eles fazem no dia a dia, né? Até tenho amigos que já assessoraram grandes institutos que queriam apoiar um outro projeto de educação e ele perguntou mas o que você faz para a educação dos filhos dos seus funcionários? Né? Não tem nada para isso. Então, também, não que tem que ser um ou outro, tem que ser os dois, ainda mais como nós estamos, né? Mesma coisa, nós já vimos casos de empresas com campanhas maravilhosas para a inclusão de mulheres, para a inclusão de mães, mas que não dão flexibilidade no trabalho e que para muitas mães não é viável continuar trabalhando por uma opção pessoal ou por questões da vida, se você não der essa flexibilidade que é super possível em muitas funções, né? Então acho que uma coisa que os jovens, não só os do clima, mas todo mundo está de alguma forma relacionado com o clima. Eu gostei muito de uma parceira nossa que falou: ou você trabalha contra ou a favor do clima, não tem um meio termo mais. Então, toda a carreira está de alguma forma relacionada com o clima. Mas os profissionais jovens, né, millennials e geração Z, eles estão buscando, eles estão muito críticos a essas contradições, né? Então, não só a questão de quererem ser intraempreendedores e fazerem seus próprios projetos, mas também trabalharem numa empresa que eles acreditam e vejam que está alinhada com seus valores. Nós estamos desenvolvendo agora um projeto em parceria com a Fundação Lehman no Brasil, de bootcamps de carreiras climáticas. Estamos querendo trazer para Portugal também. Já conversei com a Adriel, também estamos buscando apoiadores, mas o que nós queremos juntar vários setores, desde o setor público, empreendedores, academia, para fazer essa inclusão profissional de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, hoje muitas pessoas enfim, governos locais ou até países nem sabem quais são os empregos ligados às suas medidas ambientais que eles estão prometendo. Então, se você tem um European Green Deal aqui para a Europa, ou até os objetivos específicos de Portugal de neutralidade de carbono, isso vai gerar uma série de novos empregos. Então, você tem que pensar, primeiro, quais são esses empregos, quais são as oportunidades que estão aí. Cada região de Portugal tem uma oportunidade diferente, algumas com vocação mais de turismo, outras agrícolas, outras que têm mais exposição solar para energias renováveis. Fazer esse mapeamento, que é o que nós propomos, e com isso também identificar quais são as lacunas que devem ser preenchidas. Então, por exemplo, se vamos ter que... Eu ouvi de algumas empresas, por exemplo, que falta eletricista aqui em Portugal. Então, o que nós temos que fazer depois de que nós sabemos essa informação, em parceria com o governo local, com empresas, é começar a treinar mais eletricistas. Então, por que nós estamos treinando muitas vezes para profissões que não vão ter emprego daqui a 5 anos, se nós precisamos talvez de o dobro de eletricistas daqui a 5 anos também? Então, tem que ter esse planejamento, mas isso não é uma coisa estatal, né? Não é uma coisa que só um setor vai conseguir fazer. Então, tem que ter essa grande coalizão, né, de vários setores, entre empresas, entre governos locais, empreendedores e academia, que tem um papel muito importante de se questionar. Às vezes há muito ego, né? Porque, obviamente, a formação superior é muito importante, mas se ela não for repensada, ela vai ficar obsoleta ou não vai atingir o benefício que ela poderia atingir, né? Então, tem vários questionamentos nesse sentido. Então, acredito que esse é um processo. Então, o que nós queremos propor com o Bootcamp, nós vamos fazer um piloto aqui em Portugal e pilotos no Brasil, é identificar essas vagas que mesmo na pandemia estão surgindo, combinar o número de vagas confirmadas, fazer esse recrutamento já com várias das questões
que a Júlia trouxe, que eu sei que o Adriel também faz na Shimegito, um recrutamento mais humanizado, que até uma das diretoras de RH com quem eu conversei, ela falou que as pessoas entram, não só nas áreas do clima, mas em muitas outras, pela competência técnica e saem pela falta de, que eles chamam de soft skills, né? Então, esse recrutamento, esse treinamento tem que incluir isso. Não adianta a pessoa ser um gênio se não sabe lidar com pessoas, se houve um retorno sobre o seu trabalho e age de uma forma exagerada, se não sabe gerenciar seu tempo. Então, são várias outras questões que, com esse mapeamento, nós vamos identificando e fazemos um treinamento focado nisso, em vez de criar só falar de teoria e tentar encaixar na prática, né? Então, acho que nesse momento de crise, foi até uma provocação dentro da própria organização, como nós podemos fazer mais rápido o que nós já estávamos fazendo de inclusão profissional. E acredito que essa pode ser uma forma eles chamam de win-win-win, né? Todo mundo sai ganhando, porque a empresa tem um funcionário já mais treinado em escala, então mais de uma empresa junta, a pessoa já sai de um treinamento com emprego, que acho que é a maior preocupação. Muita gente não consegue investir hoje no seu treinamento se não tiver um emprego garantido, e em paralelo, no âmbito da política, nós estamos começando a discutir várias questões. Um evento da União Europeia, por exemplo, eu falei da possibilidade de juntar uma renda básica universal com treinamento para a área de clima. Então, em vez de só dar dinheiro, a gente não pode deixar ninguém morrer de fome, não faz sentido, nós temos renda para isso, mas ao mesmo tempo preparar essa pessoa para, sendo da opção dela, também ser incluída nesses esforços que estão por aí. Então, acho que tem muito potencial para nós reerguermos, né, nossos países, nossos continentes, de uma forma mais sustentável e mais resiliente para essa crise que está vindo muito mais forte que a pandemia. Mas eu acho que eu gostaria de abrir para perguntas. Vou fazer uma pergunta antes para o Adriel, uma para a Júlia e depois abrir para todo mundo. Eu acho que para o Adriel também seria interessante compartilhar quantos empregos, por exemplo, a Shimegito pode gerar, né, com cada farm, mas também assim com o plano de expansão de vocês. E no geral, se você tem algum outro comentário sobre empregos ligados também à agricultura sustentável, a mesma coisa, a Júlia está me ajudando muito nesse projeto dos bootcamps também, então a Quatera tem um projeto Mates que faz justamente isso, que é essa pesquisa, então se você tiver alguns dados interessantes do potencial de geração de empregos, né, ligados à energia renovável também, pode ser muito interessante compartilhar, e depois disso vou abrir para as perguntas, então podem ir pensando nas suas perguntas também. Quer começar, Adriel? Depois eu vou. Pode ser, pode ser. Eu acho que, pegando o que a Cássia comentou ali do MAS e do E, agora é a hora do E. Não tem como você escolher uma carreira a favor do clima, porque automaticamente todas as outras são contra o clima. Já chegou nesse ponto. Segunda coisa, a questão de você trabalhar contra a mediocridade. Mediocridade mesmo, no estrito senso da palavra, que está ali na média, em cima do muro, que não tem posicionamento, que não vai além do que está posto para si. E um entendimento, eu até acho que os profissionais do clima, eles precisam estar atentos que, você, hoje em dia, com a quantidade de informação que existe, tem que praticamente ser um curioso em relações internacionais, um curioso em macroeconomia, um curioso em áreas que vão além da sua área de atuação mega técnica. Porque o técnico também, hoje em dia, com a disrupção das redes, você consegue aprender a fazer qualquer coisa no YouTube. Tem molecada de 14 anos de idade dando de 50 a 0 em analista de sistemas que está há 20 anos na mesma empresa. E é isso, qual é a velocidade que as pessoas querem resolver os problemas. Então, na Fimegito, a experiência de ter trazido para cá o projeto começou no Brasil e hoje em Portugal. Já tivemos 12 pessoas de uma vez trabalhando na estrutura da Fimegito, mas hoje nós temos 10 pessoas constantemente aprendendo a afinar esse fluxo de gente que, eu quero um emprego do sonho. Não existe um emprego do sonho, chama emprego, entendeu? Foi isso. Não. Emprego é emprego. Se você quer liberdade, você vai buscar pela sua liberdade. Acho que a gente precisa começar a enxergar os tempos que nós ficamos nas empresas para adquirirmos daquelas organizações o máximo de conhecimento que vai levar a gente para um outro patamar de carreira. Então, é fazer o E, não fazer o mais. Eu estudo ou eu trabalho? Não, você faz as duas coisas. Eu aprendo um outro idioma ou eu me especializo? Não, você vai fazer as duas coisas, porque até a própria especialização é algo que eu sou extremamente contra.
Eu estou falando com a experiência de ter entrado em 3 cursos diferentes na universidade, não ter me formado nenhum e estar conduzindo doutorado agora numa área que eu nem pensava em fazer. Por quê? Porque a necessidade do conhecimento e da prática dele é muito mais urgente do que o tempo de você adquirir um conhecimento técnico, sobretudo em indústrias que não fazem mais sentido para hoje. Então, assim, quando você tem programas como Portugal que fomentam o próprio emprego, não é fomentar o próprio emprego para você estar batendo ponto para si mesmo de 9 às 5 da tarde. É como é que você vai impactar a sua comunidade para, a partir do seu emprego, transformar aquela realidade. Então, esse conhecimento das necessidades econômicas com as necessidades pessoais é o casamento do conhecimento que a gente espera. Na Egito, a gente aplica algumas metodologias de seleção antecipada antes de sequer ir para a entrevista, porque eu também quero saber como que essa pessoa vai acrescentar na minha comunidade. Por quê? Porque existe um tempo de aprendizado, existe uma área de descobrir até o que a pessoa quer quando chega no tempo do clima. Quem está trabalhando na indústria do clima sabe que há 30 anos atrás a potência de um gerador fotovoltaico era uma, hoje é outra. Mas a gente sabe também que a velocidade da instalação, da evolução dos equipamentos, daqui a 5 anos, o que foi colocado há 5 anos atrás já pode estar obsoleto. Então, você vai entrar para instalar uma turbina eólica, ok? Então, você tem especificações muito técnicas de como é que você vai instalar aquela turbina eólica. Da mesma forma, como é que você vai trabalhar 6 horas por dia produzindo substratos de cogumelos, por exemplo, puxando nossa sardinha. Só que você vai conhecer um outro mundo que, poxa, vai surgir uma outra empresa que vai precisar de alguém que entenda como isso funciona para desenvolver um seguro para aquilo, para desenvolver um método de manutenção mais interessante, um método mais eficiente, porque é um mundo completamente novo. A gente passou muito tempo sem se preocupar com isso e agora tem que se preocupar de uma vez. Então, Cássio, eu acho que e até pegando um pouco do que a Júlia falou, eu acho que a gente tem que concentrar os nossos esforços em identificar onde é que está o recurso para poder fazer essa transformação. Onde é que está essa capacitação contínua? A pessoa está pronta filosoficamente para entender que a responsabilidade está na mão dela, que ela não vai entrar numa empresa que está no mercado tão novo e esperar a estrutura de algo que já tem 50, 60 anos, até porque essas estruturas não funcionaram. Então, assim, o dilema é grande, a vontade é grande, mas, ao mesmo tempo, a rotatividade vai ser extremamente grande, porque nós também não queremos perder nosso tempo e iniciativas como a Chimedito, que pretende ter 300 postos de trabalho só em técnicos operacionais de parque até 2025. Nós queremos pessoas que saibam aprender, não pessoas que tenham doutorado necessariamente, porque às vezes o doutorado não vai servir mais, porque a gente vai aplicar para agora, mas vai ser o que vai dar um clique, um insight, um jeito diferente de observar, e que a experiência de você começar, vamos colocar assim, de baixo, no chão da fábrica, na mão, pegando aquilo ali, você aprende a aprender, você aprende a concatenar as suas ideias com as dos outros e construir soluções mais eficientes. Então, esse é o trabalho que eu acho que, enquanto empresário, eu vejo necessidade de ser aplicado. Então, precisamos de gente criativa, precisamos de gente que entende que esse planeta é uma bolinha de vida que está rodando no universo, não tem tempo para terraplanismo, não tem tempo para questões que não cabem mais hoje em dia, não tem tempo para discutir se machismo é errado ou se está certo, sabe? Não tem tempo para a gente poder gastar mais com esse tipo de informação. Por quê? Porque são questões ultrapassadas. A gente precisa saber como é que a gente vai evitar uma catástrofe climática nos próximos 30 anos, começando amanhã, né? Quem que a gente vai se integrar? Competição, as estruturas, eu até brinquei hoje com o pessoal conversando que as corporações, elas tendem a ser fascistas. O Ford era um fascista, sabe? O Ford ele era é, um cara que tinha uma visão da época global que queria que as pessoas se comportassem como um reloginho, uma caixinha descartável. Não cabe mais. Um cara de 26 anos, eu gostei. Quando eu resolvi sair do banco, eu também estava com a cidade. Ele quer um retorno no curto prazo, rápido, porque ele se sente muito inteligente, mas falta a tal da inteligência emocional, falta experiência, falta um burro abaixo a orelha enquanto outro levanta. Então, falta muito da prática da convivência, da humanidade, que uma planilha de Excel às vezes tira.
do gestor, tira do recrutador. Não é só um número, eu não quero alguém para ser substituído daqui 15 dias. Não, eu quero alguém que vai passar pela experiência, vai gostar e vai chamar uma outra pessoa para entender que o seu papel ali já terminou, que precisa de uma alçada maior. Então, a minha visão é como eu aplico a filosofia que está funcionando há 2 anos aqui em Portugal e espero que a gente consiga entregar os projetos que estão desenhados com esse relativo sucesso e crescimento. Muito bom. E você, Júlia? O que você acha? Eu acho assim, eu só queria dar né, adicionar aí, colocar em cima do que o Adriel falou, antes de ir para a questão, né, de contar um pouquinho da nossa experiência do Mates. Uma coisa que eu tenho experimentado, né, não só com base na minha história de carreira, mas com base na história de outros parceiros de carreira do clima, é que dentro dessa carreira, o profissional ele precisa ser protagonista da própria carreira, né? Não dá mais para a gente ir para o mercado de trabalho, né? Dentro dessa carreira, não dá para a gente ir para o mercado de trabalho esperando o reconhecimento do nosso chefe, do nosso gestor, não dá. Aqui, a realidade é outra. Sendo protagonista, a gente não pode, aqui não tem espaço para a gente apontar dedos para erros alheios. Nós precisamos pensar em como construir, olhar o que está faltando. Está faltando isso? Legal. Então, o que eu posso fazer para que isso deixe de faltar? Então, esse é o protagonismo da própria carreira, né? É o empreendedorismo. E você não precisa abrir uma nova empresa ou criar uma nova organização para ser empreendedor. Você pode ser empreendedor dentro de organizações sempre olhando para o que pode ser feito e não para o que os outros deixaram de fazer ou para o que ainda não existe, né? Então, dentro das soluções, né, do problema climático, falta tudo. Nós precisamos resolver muita coisa. Então, as pessoas precisam olhar para o problema como uma oportunidade de adicionar. Então, esse é o papel do profissional do clima, é ele ser protagonista das soluções para o problema climático em qualquer perspectiva, em qualquer geografia, em qualquer indústria, em qualquer instituição, em qualquer coisa, né? Então, e eu acho que é essa a principal característica desses novos empreendedores e dos jovens, e então é isso que a gente procura, né? E aí, trazendo um pouquinho para a realidade de Portugal, Portugal é um país que sofre com um problema crônico de falta de oportunidades para jovens, né? Então, é um país que tem uma imigração massiva aí de jovens que vão procurar oportunidades de trabalho em outros países por vários motivos, né? Meu companheiro, conheci ele em Londres, ele é um exemplo clássico disso, né? Ele se formou em microbiologia em Portugal e infelizmente teve que migrar para o Reino Unido para conseguir uma oportunidade de trabalho que fosse mais recompensadora, né? Tanto em termos intelectuais quanto em termos financeiros, né? Então, esse é um problema super crônico de Portugal, né? Então, Portugal forma excelentes profissionais, tem excelentes universidades, as pessoas se formam com base, a educação de Portugal é referência no mundo inteiro, mas, infelizmente, o país não responde com oportunidades de trabalho que acolham esses jovens, essas pessoas que se formam, né? Então, e eu penso que a carreira climática é uma enorme potencialidade para trazer, para deixarem os jovens em Portugal, né? Então, como que Portugal começa a repensar políticas públicas, construir políticas públicas para estimular o empreendedorismo e estimular essas carreiras em Portugal? Isso vai trazer muitas coisas, né? Então, assim, vai trazer inovação, vai trazer, vai reter jovens, né, jovens que têm grande capacidade de contribuir com o futuro do país, vai reter muitas coisas em Portugal que hoje Portugal perde para outros países, principalmente da União Europeia, né? E essa perda é uma perda irreparável, porque às vezes o jovem deixa tudo que ele tem de melhor, que é a contribuição profissional dele em outro país, e depois volta quando ele já é idoso, né? E assim acaba querendo se aposentar em Portugal. Então, como que Portugal utiliza, né, repensa as políticas públicas e a carreira dos jovens através dessa Agenda 2030, né? Então, a gente tem, né, a Aquaterra implementou um projeto na Espanha que se chama MATES, que é Marine Alliance,
para estimular a geração de oportunidades de trabalho em transição energética, né, pensando principalmente na energia marítima. E esse projeto foi financiado pelo Fundo Europeu, junto com o Erasmus, né, o programa Erasmus, justamente para fazer um mapeamento de quais são as habilidades técnicas que faltam dentro da indústria da energia renovável, e como que essas capacidades técnicas podem ser estimuladas tanto em institutos de pesquisa tecnológica, quanto em universidades, quanto dentro das indústrias. Então, aí a partir desse mapeamento dessas capacidades técnicas, a gente organizou alguns cursos de formação nessas habilidades técnicas que faltam, e também a gente realizou alguns workshops de conexão desses vários atores, né, que atuam na indústria da energia renovável, para que esses novos trabalhos sejam estimulados e essas novas oportunidades de trabalho sejam geradas, né? Então, a transição energética, né, e a implementação da Agenda 2030, ela tem que funcionar a partir de duas vias, né? Uma é a formação de pessoas para trabalhar e outra é a formação de um novo mercado de trabalho. E essa formação de novo mercado de trabalho, ela tem que ser pensada de forma intersetorial, né? Então, o poder público precisa se engajar junto com a indústria, que precisa engajar junto com as universidades, que precisa engajar junto com o terceiro setor, para pensar em como que a gente estimula a criação de novas oportunidades de trabalho que sejam desafiadoras, que retenham jovens e que, ao mesmo tempo, tenham uma recompensa financeira atrativa, né? Porque também isso é importante para os jovens, e como que a gente forma pessoas, né, a partir de formações técnicas e com inteligência emocional também, né? Então, soft e hard skills. E aí a gente consegue, a partir dessa integração entre esses dois pilares, a gente constrói um ecossistema que seja favorável à implementação da Agenda 2030, né? Então, eu penso que essa é uma oportunidade que Portugal precisa aproveitar nessa recuperação pós-pandemia. Eu vou aproveitar para citar 3 iniciativas que o governo português tem feito desde 2017, que são extremamente interessantes. A primeira foi ter lançado em 2018 o Startup Visa, tá? Que é para atração de talentos empreendedores, pessoas que estão organizando ideias em todo o mundo para trazer para Portugal e fazer as indústrias acontecerem aqui. Segundo é o Tech Visa, são para profissionais do mundo inteiro que têm interesse de migrar para Portugal e trabalhar em empresas de tecnologia. Essas empresas se cadastram e lançam as vagas na Rede Nacional de Incubadoras, e a partir daí as pessoas conseguem pleitear as vagas. Conseguiu, vai tudo resolvido por um processo mais simples, menos burocrático e normal. E, para finalizar, uma circular, uma portaria que saiu em 28 de março do ano passado, que é o estímulo da criação do próprio negócio e do próprio emprego. Então, por exemplo, até para quem é português e está expatriado, tem outros lugares, Portugal concede linhas de financiamento de até €500 milhão para as pessoas implementarem negócios inovadores aqui em Portugal, com mais de 10 anos de isenção fiscal para as pessoas. Então, acho que é esse tipo de plataforma e debate que a gente falou agora que mostra o que já existe e como criar interfaces para que isso aconteça. Vou puxar a sardinha para o nosso lado, que é uma das parcerias que nós temos aqui com a IOS, e é a seguinte: durante o nosso tempo de formação, tinha muita questão de intercâmbio, né? Intercâmbio era, eu vou lá, passo 6 meses, passo 1 ano, passo 2, e depois eu volto para casa para, enfim, distribuir meu conhecimento. Em teoria, eu consegui um bom emprego. Agora você tem uma outra oportunidade, porque essa malta de 26 a 35 anos de idade que está perdida, está querendo saber o que faz, ao mesmo tempo não quer mais trabalhar seguindo ordem de ninguém. Trabalhar com millennial é muito chato. Muito difícil achar um millennial que já tomou lições suficientes na vida para ter essa inteligência emocional e perceber que o umbigo não é o centro do mundo. Então, eu acho muito bacana quando a gente pontua esse mapeamento de estruturas que já existem, e você pode criar, por exemplo, um programa de 1 ou 2 anos de permanência em um país que vai te habilitar a desenvolver o seu próprio negócio, sua própria ideia, já com um contrato de serviço que permite que você fique aqui pela sua empresa por até 2 anos. Então, é isso aí. Já que tem que arriscar, vamos arriscar com o mínimo de estrutura para você, no mínimo, nesse período, conseguir fazer um currículo, ter um tempo de experiência, aprender as necessidades do mercado, que aí a gente chega ao Portugal, um pequeno estadinho dentro da União Europeia. Você vem, se habilita, se classifica aqui, consegue uma experiência,
você está pronto para ir trabalhar em outro lugar. Eu falo para o pessoal no Time Egito, quem entrar aqui tem que sair pronto para trabalhar no Google, tem que sair pronto para trabalhar nas empresas de maior tecnologia possível. Por quê? Porque não dá para a gente entrar daqui para sair pulando, para ficar sempre nessa mesma coisa, sai do emprego e volta para outro emprego. Quem é bom tem mercado. Agora, como ser bom? Porque todo mundo pode ser bom. Qual é o incentivo para que isso aconteça? Então, eu só queria puxar essa sardinha para o IAPMEI, que tem sido um parceiro interessante da Time Egito nesse aspecto, e que, gente, tem oportunidades. Eu estava montando meu negócio, descobri que tinha um Web Summit, falei com o IAPMEI, que é o Sebrae daqui, viu quais eram as possibilidades, preparei a documentação, apliquei, aprovaram e trouxeram. É fácil? Nem um pouco. Muito difícil, tive o privilégio de poder passar um ano fazendo mapeamento, escolhendo o ecossistema em que ia trazer o projeto, quebrando a cabeça com a burocracia brasileira, que é muito pior que a portuguesa em vários aspectos, até porque ela existe só para você pagar, mas não existe na eficiência, você não tem a contrapartida da funcionalidade. E aqui existem muitas oportunidades para quem está pensando em, desde agora, começar uma carreira internacional, se preparar, já vir com uma proposta de trabalho onde você vai poder se educar. E é o que a gente está vendendo para a Europa, para os outros. Por quê? Com essa estratégia, pelo menos, eu tenho conseguido reter gente de vários lugares e jovens aqui em Portugal. E é isso. Além de ser escasso, além das oportunidades serem escassas, como é que você compete com o salário mínimo na Espanha, que você cruza a fronteira já é 500 euros a mais? Você vai para a Alemanha ou vai para a França trabalhar nas obras e você ganha 4 vezes mais do que o curso que você acabou de tirar na universidade aqui, já que todo mundo sai com mestrado. Então, para o brasileiro que também quer trabalhar aqui, eu já disse isso para o presidente da Câmara, para o próprio FMEI, vocês não têm gente o suficiente para atender a demanda de vocês. Se não tiver um canal fácil de importação de talentos e manutenção desses talentos para também não escaparem para outros países, tem que ser imenso, o esforço tem que ser grande. Felizmente, eu conheço certo país da América do Sul que fala português, que tem muito talento, tem muita criatividade, e eu acredito que já tem gente que já entendeu como é que a banda toca para o mundo quando a gente não tem opção de falar nada, não tem opção de agir. Então, acho que é juntar esses esforços para as pessoas poderem ter ação, sabe? Enfim, meu parênteses foi grande, desculpa. Não, perfeito. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu vi que algumas pessoas postaram comentários, mas se vocês quiserem elaborar como perguntas agora, acho que é uma boa hora. E também, se lembrar de alguma coisa, manda para a gente depois também, não tem problema. O João Fernandes, ele colocou aqui uma pergunta, né? Como que é possível fazer isso sem estímulos pessoais e sociais, né? Eu não sei se ele estava se referindo a fazer, estimulando a carreira, não sei, João Fernandes, você quer esclarecer sua pergunta? Eu posso aqui comentar algumas questões que colocaram, né? O próprio João Fernandes falou assim da questão do corporativismo, né? Isso também acontece bastante assim em todos os lugares, né? Aqui no Brasil, então, é uma coisa absurda, né? E esses corporativismos, eles sempre existiram e eles sempre vão existir, né? Mas eu fico assim, a área do clima, né? O profissional do clima, essa área, né, de trabalhar com mudanças climáticas é uma área nova, né, que está emergindo agora, e principalmente depois da pandemia, a gente viu aí ela entrando em evidência, né, junto com esses profissionais, com cientistas, né, da microbiologia. Então, foram 2 áreas de trabalho, assim, que ficaram em evidência aí depois da pandemia, né. E até mesmo dentro dessa área existe o corporativismo, né. Então, por exemplo, dentro do ambientalismo, existem... eu não sei direito como é que funciona isso em Portugal, né? Mas assim, o Brasil é um país que o número de profissionais do meio ambiente é gigantesco, justamente por causa da importância ambiental e climática que o Brasil tem a nível mundial, né? E existem clubes de pessoas, assim, e é muito difícil você se infiltrar, às vezes, nesses clubes, né? Você tem que ir preparando um terreno e fazendo várias conexões para você entender como é que funcionam esses clubes de pessoas, né, de profissionais, etc, etc.
para que você entenda o que se passa ali e como é que você consegue furar esses clubes e fazer parte, né, tirar a informação do que está acontecendo ali dentro, e aí sim entender o que está ali dentro e o que não está ali dentro. Né? E você entendendo o que não está ali dentro, você consegue pensar em como que vai ser a sua contribuição. Né? Só citando um exemplo do corporativismo aqui no Brasil, dos profissionais que trabalham com... Não é bem corporativismo, mas assim, é um clube de pessoas que trabalham com estudos sobre desmatamento na Amazônia. Né? Então, é um clube super específico de cientistas e que eles ficam ali entre eles, conversando, etc. Super importante, porque são pessoas super especialistas naquilo, mas para você entrar ali é super difícil. Então, ou você tem que estudar numa universidade top de linha, e aí você começa a falar no mesmo nível de linguagem dessas pessoas, ou você, né, não consegue chegar. Então, essas barreiras, elas vão sendo quebradas, né, quando você começa a ter uma compreensão melhor do que acontece de papel que cada organização cumpre ali dentro daquele problema, né? Então, eu imagino que isso deve ser parecido em Portugal, né? Ou seja, assim, esses corporativismos, eles existem, eles vão existir, mas sempre tem como você entender quais são as barreiras ali, vai ter um certo limite, tipo, não, a partir daquele limite eu não consigo entender e tudo bem, mas qual que é o outro espaço que eu posso ocupar? E é dentro desse outro espaço que você pode ocupar é que a gente consegue exercer o nosso protagonismo profissional, né? Não apontando dedos para o corporativismo, para que você, né, não olhando para o corporativismo como uma barreira para que você consiga cumprir, né, com seus objetivos, ou ter ações, ou implementar projetos e outras coisas. Obrigada, Júlia. Eu acho que esse ponto é muito importante, até foi um dos motivos que nós criamos o Youth Climate Leaders, porque nós sabemos que é muito difícil chegar lá, ainda mais se você é jovem, não tem experiência. Eu falo que o ICL foi criado muito pensando na Cássia, de 20 anos, recém-formada na faculdade, que queria trabalhar com clima, tinha pesquisa FAPESP, que é financiada pelo governo, na área, tudo, estudou numa das melhores escolas do Brasil, e mesmo assim, por não ter tido um estágio numa organização muito específica, ou um orientador desse clube que a Júlia comentou, não consegui esse emprego. Fui, que nem o Adriel, também trabalhar em banco, que é uma escola, a gente aprende algumas coisas, mas sabendo que eu queria em algum momento fazer essa transição de carreira. Então, acho que o que demorou para mim 5 anos ou mais, agora com a Excel, nosso objetivo é demorar meses, porque nós temos muitos desses contatos, e só o fato, às vezes, a pessoa fazer uma mentoria com alguém que está naquela área, que pode se sentir interessado no potencial daquele jovem, faz muita diferença. Nós temos muitos casos de jovens que fizeram mentoria, depois foram contratados, ou fizeram consultoria com mentores do ICL e depois foram contratados. Então, acho que quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui rapidamente um convite, que é aproveitar que na Semana de Meio Ambiente está chegando e que nós estamos com preço promocional para a inscrição do curso ICL, que pode ser feito no Brasil ou fora do Brasil, né, pelo link na plataforma que eu também mandei para vocês no chat. Até 7 de junho, inscrições promocionais. O curso é de 28 de agosto a 23 de outubro. E a ideia é justamente essa, fazer um panorama geral sobre vários temas ligados a clima, entre agricultura, entre energia, entre a comunicação, precificação de carbono, negociações climáticas, entre outros. E, ao mesmo tempo, fazer com que você entre nessa rede, que já tem mais de 500 ex-alunos e muito mais também parceiros, mentores, para fazer essas trocas, esse que a gente chama de networking, conhecer mais sobre uma área que te interessa, você sair do curso sabendo, dentro do clima, que área, que setor que você quer trabalhar, né, setor temático, mas também que setor dentro da economia, seja governo, seja ONU, seja ONG, seja empreendedor, que você também quer fazer parte. Então, fica o convite. Essa já vai ser a nossa 6ª turma desse curso, e nós estamos agora também desenvolvendo uma plataforma para ter outras formas de entrar na rede. Nosso objetivo é ir de 500 membros a 5.000 até o final do ano, rumo a 1 milhão em 2030. Então, também temos muito trabalho, porque não dá para esperar, e contamos com o apoio de vocês, que acho que todos vocês podem sim, através da sua profissão, fazerem a diferença positivamente pelo clima. Então, muito obrigado por estarem com a gente hoje.
esse webinar foi gravado e vai ser compartilhado nas nossas redes. Então, se você gostou, algum amigo tem que assistir, é só entrar no YouTube do ICL, até o final dessa semana vai estar lá. E tem muitos outros também. Inclusive, ano passado, nós também participamos da Semana de Empreendedorismo de Lisboa. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada também, Cássia, pelo convite e obrigada por todo mundo que está aqui assistindo, né? E que fique um convite para os jovens e não tão jovens portugueses a se engajarem com o clima, né? Com a implementação da Agenda 2030, com ações que estimulem esse tipo de carreira, que aproveitem o melhor desses jovens, né? Que é justamente essa paixão que dá esse, né? Que movimenta essa juventude a querer fazer alguma coisa, né? A gente nunca viu um movimento de jovens para o clima, como a gente viu aí com a Greta Thunberg. Então, eu acho que é bem a hora assim, da gente realmente trazer esses jovens para perto e mostrar para eles que é possível, sim, trabalhar com paixão, com vontade, com propósito, ser remunerado por isso e ter o seu intelecto desafiado o suficiente com a procura de ações concretas para as questões climáticas. Sim. Pessoal, obrigado também por esse espaço de poder estar contribuindo com isso, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Eu acho engraçado que a Greta agora, acho que já passou a maioridade, já está podendo falar palavrão, né? Então, eu tenho falado há muito tempo já, se a gente não fizer nada agora, a gente está fudido. A gente não vai ter água para todo mundo daqui a pouco, é simples assim. Então, aproveito aqui para compartilhar e é uma das grandes novidades que a gente acabou tendo para Shimejito nessa onda de 2021, que basicamente o ICL ela traz uma solução muito interessante para essas pessoas que estão na carreira do clima. Vocês estão vendo a minha tela aí agora. Então, basicamente, se vocês têm alguma coisa que já estão fazendo, nós criamos aqui na Shimejito a área de Shimenauta, onde vocês podem gratuitamente conferir tudo que nós e nossos parceiros estamos fazendo, não só aqui em Portugal, mas no mundo todo. Condições especiais de soft landing, de trazer a sua ideia, seu negócio para Portugal. Com certeza, vocês vão ter acesso a todos os cursos que não só a Shimejito, mas também parceiros como a SFL vão desenhar ao longo desse processo. É muito simples, vocês podem vir aqui, conversar com todo mundo, ver o que as pessoas estão fazendo, quais são as áreas de interesse, falar comigo, falar com outros colaboradores, falar com a Cássia do ICL, porque é isso, a gente precisa colocar mais acesso para as pessoas verem que existem oportunidades. Então, daqui a gente já tem pessoas que estão envolvidas com o nosso projeto como um todo, e vocês podem fazer exatamente a principal coisa, que é participar, mostrar que vocês estão a fim de fazer alguma coisa de fato, que vocês estão preparados para entender que a responsabilidade está na mão de vocês, que a gente consegue, junto e cooperando, estimular outros negócios e novas plataformas que vão educar as pessoas para esse tipo de necessidade econômica, material, relacional, humanitária, sabe? Que faz tanta falta hoje. A gente pare de perder nosso tempo com distrações ridículas e consiga aplicar, de fato, que é necessário para o mundo para que nós consigamos desfrutar dos nossos 60, 70 anos de idade com a qualidade de vida que a gente espera para esse tempo. Então, é isso o convite, façam o seu cadastro, confiram, porque é raro uma rede social desenhada por brasileiros para o mundo ser estruturada. E é esse que é o ponto. A gente está no mundo para competir com talentos que sabem mais do que a gente em muitos aspectos, mas que estão dispostos a poder trocar essa ideia e trazer mais novidades para a gente. Então, brigadão, Cássia, de novo pelo espaço. Tem que vir aqui no Fundão em breve, aproveitar as cerejas no pé que estão crescendo aqui agora. E, velho, conheçam o ecossistema de Portugal, façam uma conversa com os amigos de vocês, é uma possibilidade. Mesmo em tempos de pandemia, nós temos um programa que é todo estruturado para atração desses talentos e manutenção deles aqui, com tudo que vocês podem precisar de, desde alojamento
a treinamento e, eventualmente, também um contrato de trabalho com a sua iniciativa, que eu não estou aqui para dar emprego para ninguém. Estou aqui para dar oportunidades para pessoas que querem construir junto da gente. Emprego é uma coisa que foi inventada para consumir o nosso tempo. Agora, eu quero que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa que vai além do emprego, vai além da relação de trabalho. Acabou essa história de vida de trabalho e vida pessoal, vida profissional, vida pessoal. Não, nós não vamos mais vestir essas máscaras, nós temos que saber disso e temos que saber combater quando os nossos direitos, nossa sociedade está sendo afetada por burrice. Então, a gente está aqui justamente para falar claro, simples, o Shimejito não é fofo, é um soco no estômago, porque, com palavras da Greta de agora, if you don't do anything now, we're fucked. That's it. Só, o João queria esclarecer a pergunta dele, só para acolher a pergunta dele. Ok. Boa noite, posso? Pode? É assim, eu caí aqui um bocado de paraquedas, porque realmente o que vocês falam é aquilo que eu já penso há algum tempo, quer nas várias áreas, porque eu sou de ciência política, trabalho com operador de dados, e realmente todas estas realidades nas empresas e na área da saúde, e aquilo que vejo, e em Lisboa, portanto, aquilo que vejo é uma segregação bastante grande das empresas. Quando há esta mudança de comportamento, a pessoa é vista como como é que eu ia dizer, um incultor, não sei, chega ali para modificar, ou seja, como há um corporativismo tão incertinho nas empresas, porque a maior parte do comércio é empresas, pequenas e médias empresas, é muito difícil mudar comportamentos. Eu vejo, por exemplo, na empresa onde estou, que se calhar este mês também vou ter que sair porque estou a recibos verdes, já estou farto desta situação, que é uma situação que não dá segurança e que tenho que cumprir um horário sem regalias, que é diferente do que vocês estavam a falar, não é? A nível de futuro. Portanto, é criar também estas oportunidades de forma a educar as empresas neste sentido. Mas a questão é que a educação não passa pelos funcionários, tem que passar pelas pessoas que são as empreendedoras, as donas das empresas. Portanto, é esse trabalho que também é difícil de fazer. E esta área do clima, para mim, é uma área que não tem nada a ver com a minha formação, mas é uma área que dá para falar sobre este tipo de temas. Logo, está a ser bastante interessante este tipo de conversa. Porque é assim, eu já estava a pensar em mudar de trabalho, agora tive uma maior incentivo, não é? Evidentemente, é como o Daniel estava a dizer, as pessoas não podem estar à procura de um trabalho, têm que ter a sua própria iniciativa. Mas agora, como é que vão ter essa iniciativa? E como é que vão chegar lá? A questão é essa. Eu já tenho 40 anos, atenção. Portanto, já é também mais difícil para mim, em Portugal, ter este tipo de iniciativa. E depois já está aquilo que a Júlia diz, que as pessoas imigram nesse sentido, porque os mais jovens já imigram dessa forma. Eu, com a idade que tenho, com a formação que tenho e com a experiência que tenho, no centro de Portugal, não tendo as mesmas oportunidades, claro que vou pensar da mesma maneira. Mas a nível do clima, como sendo o interior também agora uma forma de investir nova, não é? Será também, se calhar, uma oportunidade para mim, numa área qualquer, onde se calhar me adapto e se calhar, estudando um bocado mais, me agraço e esteja à vontade nisso. É isso. Por acaso este tipo de debate foi engraçado porque me deu também uma forma de ver as coisas diferentes. Porque realmente eu estou farto daquilo que estou a fazer. Não tenho que cumprir um horário, não tenho garantias de futuro, já estou há algum tempo nesta área. Portanto, é uma forma também de preocupar e também estou a participar agora no empreendedorismo de Lisboa também. Portanto, é numa boa altura, final do mês, também me preocupar essa semana. E então, basicamente aquilo que eu queria dizer é que nós aqui em Portugal temos um corporativismo muito grande, quer a nível da saúde, da banca, na justiça então nem se fala, não é? Nas várias áreas. Isso é que impede também muito esse desenvolvimento pessoal. Não é? Estas pessoas novas que estão a sair agora das faculdades, os millennials, claro que não estão habituados àquilo que eu já passei. Mas o cuidado deles era igual. Eu sempre fui uma pessoa de causas, não é? Só que vem passando agora estes 10, 15 anos, não parece? Que as coisas também não evoluem. Quer dizer, também é cansativo para a pessoa estar não é? Sempre a insistir e a mudar de emprego, com salários baixos, com a burocracia, com isso tudo, não é? Portanto, basicamente era este o registro que eu queria deixar. Vocês fizeram tudo certo. Eu, se calhar, há 15 anos também fiz isso tudo certo. Mas não havia, se calhar, tanto investimento, não havia tanta participação.
E agora já começa a envolver-se isso. E a questão do clima também é muito importante para isso, para essa diversificação toda do que está a acontecer. Portanto, era este registro que eu queria deixar. Só. E boa sorte com os vossos projetos e com tudo. Muito bom. Só para adicionar, João, eu acho que assim, a área do clima é uma área que exige mudanças radicais de paradigmas, né? Então, por isso que existe tanto espaço para empreender, para criar novas oportunidades, e para que os profissionais, né, como eu falei, sejam protagonistas da própria carreira, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Olhar para a área do clima como uma oportunidade de inovar é super importante, porque é justamente isso que a gente precisa, né? Para a gente pensar em frear as mudanças climáticas e a gente pensar em como a gente constrói um novo sistema e muda, né? Mudando paradigmas estruturais dos nossos sistemas políticos e econômicos, né? Você, como cientista político, sabe bem como é que funciona. Mas aqui em Portugal é muito difícil pela valorização mesmo do trabalho em si. Temos agora o caso de Odmira, não é? Vocês penso que sabem, que acompanharam. Podia ser no Fundão ou podia ser na Guarda. E como é que as coisas aconteceram? Por causa do Covid, não é? E eles dizem que têm boas estruturas, que pagam bem às pessoas, o que não é uma realidade, não é? E este tipo de situações que têm que ser esclarecidas e que têm que ser tratadas, porque não dão confiança também às pessoas de mudar. Eu, por exemplo, eu trabalho com operador de dados, não é? Faço bases de dados e tudo. Eu não me importava de ir para a Guarda ou para outro sítio se me dessem condições, não é? Eu sinto mais à vontade, tenho tempo para mim, estou à vontade, não é? Tudo certo. Agora, se não tenho confiança nisso, vou fazer o quê? Continuo a fazer o meu trabalho, que é mais seguro, me paga as despesas, não é? Logo aí, portanto, é mais ou menos assim. A vossa visão é excelente. Sim. Essa é a mudança de paradigma. O seguro não é tão seguro assim. Percebe? Sim, lá está. Mas como temos despesas fixas, a questão é as despesas fixas. Lá está. E há sempre essa limitação também. Agora, se houver uma flexibilidade e não houver este cooperativismo todo, pelo menos é a minha opinião, será mais fácil desenvolver cada tipo de atividade. Não é? Porque é aquela coisa, João, não acontece da noite para o dia. Você, quando resolve, isso aqui tá... Olha, por mais que eu tenha salário, por mais que eu tenha uma segurança, mas aquilo insatisfaz muito, aquilo tá massacrando você, você consegue ter um raio de ação, no mínimo você vai começar a se educar. E não é um processo que você vai, amanhã eu quero ser um profissional do clima e já vou conseguir um trabalho, vai ser maravilhoso. Olha, trabalho até que você pode conseguir, tá? Porque tem muita demanda. Mas não precisa sair chutando balde, largando, tipo, o que você já tem de construção de carreira. Planejamento e educação, acho que é a principal mensagem que sai dessa conversa aqui. Mapear as oportunidades. Eu mesmo demorei um mês para poder sair, detesto ficar usando simplesmente casos pessoais para isso, mas como essa referência de outras pessoas que também trabalham conosco teve essa questão de tempo, de poder passar um tempo estudando, verificando, às vezes até estava fazendo uma outra coisa e enxergou uma oportunidade naquilo que essa mudança de estudo, de pesquisa acabou trazendo. Eu acredito que o networking, o estudo, entender mais as outras áreas, sair um pouco da nossa especialidade e entender que sim, às vezes as nossas despesas são lá, eu gasto 1.000 euros por mês para poder viver. Bacana. Se eu preciso arrumar uma forma ou de reduzir o meu custo ou de aumentar a minha renda. Como eu vou fazer isso? O governo não vai responder, os outros não vão responder, só a gente se conhecendo e trabalhando muito esse autoconhecimento mesmo, consegue achar essas respostas. Então, assim, o convite para você, meu caro, que claramente está insatisfeito e quer soluções, quer alternativas, eu consegui trazer uma designer que estava no site do Benfica e está morando aqui no Fundão e fazendo uma coisa maravilhosa na nossa comunidade. Então, aquilo que você consegue ajustar com tempo, com paciência, mas principalmente invista o tempo que você tem, o pouco que é escasso, a única moeda que é a mesma coisa para todo mundo, que são 24 horas por dia, é se engajar para aquilo que vai te libertar em mais tempo. Então, a liberdade que os novos trabalhos do clima trazem depende muito da sua antecipação e de como você vai se preparar para isso.
Não, perfeito. Acho que nós vamos precisar encerrar o evento agora, mas eu acho que talvez 3 pontos e também um convite para o João, para todo mundo que vai assistir o evento até depois, né? O Youth Climate Leaders está aí para ajudar esse processo a ser menos doloroso que foi para a gente, né? Porque acho que nós passamos por isso em momentos diferentes da vida. Tem pessoas com mais idade também na nossa equipe. Então, entre no site, olha, tem o curso, tem outras opções, tem mentoria, se é uma coisa mais focada. Esse é um ponto. A transição justa passa muito também para identificar isso, então, por isso que eu vou fazer essa coalizão, que todo mundo vai ter que estar engajado, vai ser governo com empresas, para fazer com que esse processo seja mais fácil e até que seja mais uma oportunidade do que um problema, né, do que pode ser se não tiver esse grande acordo. E também nós, né, juntos, podemos atuar para que essas diferenças, para que o aprendizado continuado que nós levantamos, né, o que você aprendeu até agora, com certeza pode ser usado nesses novos empregos. Então, e as organizações estão sendo educadas, nosso papel muito é educá-las nesse sentido, de que não é porque a pessoa não tem experiência naquilo que elas estão contratando, que ela não pode fazer aquilo. Então, mostrar como essa transferência nos Estados Unidos, que é um mercado que eu conheço melhor, que eu morei lá, eles aceitam muito mais. Então, tanto no Brasil quanto em Portugal, a gente está ainda lutando contra essa cultura. Então, se você trabalhou, às vezes, 20 anos com algo e vai fazer algo diferente, você teria que mostrar na sua carta de apresentação como que aquela habilidade que você aprendeu vai ajudar nesse novo emprego. Então, acho que o caminho é por aí, né? Então, faça o seu processo, cada um tem seu tempo, pesquisa, junte-se a redes, conheça projetos, entre em contato e boa sorte. Esperamos que talvez daqui a alguns meses a gente tenha notícias boas de você e de outras pessoas que estão conosco hoje. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.